Agora iniciaremos o ciclo de formação com nossa primeira trilha, saúde mental, depressão, suicídio, estresse, dependência química, violência, que será apresentado por Kellen de Jesus, psicóloga há 12 anos, especializada em saúde mental, psicopedagogia e psicoterapia junguiana analítica. Idealizadora do projeto Pretas que Acolhem, coautora dos baralhos de habilidades socioemocionais, mestrada na USP em 2023. Membra dos grupos de estudo em Psicologia Africana do Instituto Sankofa e do Diversidade, Corpo e Saúde do Diversitas da FFLCH USP. Palestrante de temas ligados a diversidade e inclusão, deficiência, saúde mental e estudiosa dos efeitos do racismo na saúde mental da população negra. Kellen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua parceria. Bom dia, bom dia. Me ouvem bem? Sim. Perfeito, perfeito. Bom, eu penso que é importante começar aqui agradecendo, né, a oportunidade. Então, sem dúvida nenhuma, eu agradeço à Rede Salesiana Brasil pela oportunidade de poder, de alguma maneira, com os meus conhecimentos, com a minha prática profissional, ser honrada, né, em estar nessa primeira trilha temática e que também, né, essa trilha temática, esse tema, saúde mental, tem como objetivo contribuir com as boas práticas, né, da Rede Salesiana Brasil. Eu peço a gentileza que inicie a apresentação do material que eu preparei. Hoje eu vou falar, minha fala vai ser uma fala um tanto objetiva, não vai ser uma fala aprofundada. O conceito de saúde mental é um conceito amplo e multidimensional. E hoje, então, nessa trilha, a ideia é trazer algumas informações que sejam motivadoras e mobilizadoras de ideias, né, para o 5º Congresso de Educação Social. Então, é uma introdução, é uma breve introdução, e as pessoas todas que estiverem participando sintam-se convidadas, né, a já irem pensando como vão elaborar e por que caminho, né, trilharão no 5º Congresso de Educação Social. Bom, saúde mental, né, saber para cuidar. Por que eu trouxe esse título? Porque também para a gente cuidar das pessoas, é importante que nós saibamos algumas informações, que nós tenhamos acesso a algumas informações, de modo que as nossas boas práticas estejam bem alicerçadas, né, numa linguagem atual, também em conceitos teóricos e tudo mais. Pode seguir, por gentileza. Bom, saudações a todas as pessoas que estão aqui participando e as outras pessoas que participarão conforme o tempo disponível. Então, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, meu boa madrugada, sejam muitos e muitas bem-vindas, né? Que nós possamos aí, nesse breve tempo, nos conectar, né? Em torno do conteúdo que aqui está proposto. Por gentileza, pode passar. Bom, eu sou a Kellen, sou uma mulher preta, sou filha de Cornélia, sou neta de Margarida, sou psicóloga, psicopedagoga, estou na USP no programa Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Minhas especializações são em saúde mental, em psicopedagogia, em psicologia junguiana. Eu sou participante do grupo de estudos e pesquisas no Instituto Sankofa, onde a gente estuda psicologia africana. Eu também sou participante do Diverstas, tenho experiência em atendimento individual, em atendimento em grupo, em avaliação psicológica, tenho também vivência em atendimentos à pessoa com deficiência, conhecimentos no terceiro setor, desenvolvi alguns programas voltados a cuidar de quem cuida, né? Ou seja, programas voltados ao cuidado em saúde mental
para as famílias e cuidadores. Tenho vivência em educação profissional lá pelo SENAC e gosto muito de pensar, gosto muito de olhar para a saúde mental da população negra. Bom, essa sou eu que estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei, né? Ou seja, estarei aqui como facilitadora de algumas informações e cada participante vai transformar as informações colocadas aqui em conhecimento conforme sua vivência individual, conforme a sua vida, né? A sua história. Por gentileza, pode passar. Bom, hoje eu vou falar um pouco do que é, né, a saúde mental, sobre depressão, suicídio, ansiedade e estresse, o uso de substâncias psicoativas, a violência e no finalzinho eu quero trazer um pouco da escutativa, porque eu penso que a escutativa é uma prática que cabe em todos os espaços e depois de ouvir toda essa apresentação que precedeu a minha fala, eu vou aqui entendendo, né, o quanto a escutativa já está presente, né, nas práticas da Rede Salesiana Brasil, e hoje, então, penso que vai ser um reforço, né, e um convite para que todas as pessoas participantes, né, para que todas as educadoras e os educadores possam fazer bom uso da escutativa, entendendo que a escutativa ela pode ser utilizada por qualquer pessoa que esteja disponível para ouvir, para dar escuta. E dar a escuta tem a ver com conectar-se com a outra pessoa. E também, através dessa conexão, poder identificar alguns indícios, alguns sinais de que possivelmente essa criança, esse adolescente, essa adolescente, essa família esteja em algum tipo de sofrimento psíquico e que deva ser encaminhado. Por gentileza, pode passar. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental ela está relacionada à forma como nós reagimos aos acontecimentos diários. A saúde mental, a boa qualidade da saúde mental não é de estar alegre o tempo todo, muito o contrário disso. Pensar no equilíbrio de saúde mental, ou pensar numa saúde mental que esteja com qualidade, tem a ver com o quê? Tem a ver com reagir às situações diárias da vida. Reagir contextualmente. Então, às vezes, tem alguns acontecimentos que nos deixam tristes. E é preciso estar triste e reagir com a tristeza. Às vezes, tem outros acontecimentos que nos deixam alegres. Então, também reagir com alegria a esses acontecimentos que nos deixam alegres. Há situações na vida em que é necessário parar, refletir, pensar, e isso pode, em alguns momentos, levar para um movimento mais introspectivo, mais consigo mesmo. Então, isso quer dizer que é depressão? Não, quer dizer que é você reagindo àquela necessidade do momento que pede um pouco mais de sossego, que pede um pouco mais de silêncio, que pede um tempo em que você fique mais consigo, pensando, refletindo, para aí sim tomar uma decisão. Pode seguir, por gentileza. Bom, então, a saúde mental, ela tem a ver com a forma como nós lidamos com essas emoções no dia a dia. E o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental é exatamente a forma como nós lidamos com essas emoções, como eu estava aqui falando anteriormente. Pode seguir. Bom, vamos entrando aqui para a depressão. A depressão, né? A depressão ela tem uma relação direta com um desânimo, com uma tristeza que não passam. Essa tristeza, esse desânimo e mais outros sintomas, eles permanecem por um longo tempo. Às vezes, muita agitação,
às vezes irritabilidade, alterações no apetite. Tem pessoas que comem mais, tem pessoas que comem menos, tem pessoas que passam a dormir muito mais, tem pessoas que passam a dormir muito menos. Estou falando tanto de crianças como adolescências, como também pessoas adultas. Puxa, Kelly, mas é confuso? Sim, é ideal, né, que ao perceber que algo está fora do contexto com aquela criança, com aquela adolescente ou aquele adolescente, que então haja um encaminhamento para um profissional em saúde mental que terão as técnicas adequadas para fazer esse diagnóstico. Então, um desânimo, uma tristeza que não passam, são sintomas assim muito comuns em todas as idades, mas olhando para a criança e para o adolescente, a gente vai percebendo uma irritabilidade ou uma raiva que persiste, que fica, né? Então, essa é uma diferença que parece se destacar nas crianças e nos adolescentes. Bom, a intensidade, a mudança de hábitos e a persistência no tempo, de tempo, é o que faz com que nós fiquemos atentos. Opa, tá triste, mas essa tristeza está demorando para passar. Aconteceu uma situação na família, de repente uma separação dos pais, de repente uma mudança de casa, de repente a perda de um pet, de repente uma situação com algo na dinâmica familiar está diferente, e essa criança, a primeiro momento, ou esse adolescente, essa adolescente, a primeiro momento fica ali triste. Bom, é natural que a tristeza esteja presente, mas isso vai persistindo ou é de uma intensidade muito grande? Opa, preciso olhar para isso e, de repente, comunicar a quem deve ser comunicado de acordo com o fluxo aí e organização que é feita dentro da rede. Então, a intensidade, a mudança de hábitos e a persistência no tempo é o que vai dizer se essa tristeza é tristeza ou se essa tristeza e desânimo evoluíram para um quadro de depressão. E isso é diferente de criança para criança, de adolescente para adolescente, de pessoa adulta para pessoa adulta. Por isso que eu disse, tem pessoas que comem mais, tem pessoas que comem menos, tem pessoas que dormem mais, né? Então há uma alteração no sono, ou para mais ou para menos. Daí a importância de buscar a avaliação apropriada. Bom, o que diferencia, né, também os sintomas? É uma fase? De novo, a intensidade, a mudança de hábitos e a persistência de tempo. E é interessante porque, às vezes, há uma confusão, né? Em muitos momentos, isso acontece com frequência, chegando para mim na clínica, há uma confusão. É malcriação, é pirraça, é birra, é mau humor, é agressivo. Ou seja, há uma mudança no comportamento dessa criança, há uma mudança no comportamento dessa pessoa adolescente, que às vezes é lida como uma malcriação, como uma pirraça, como uma birra, como um mau humor, mas isso vai persistindo, fica ali, durando, durando, durando. Opa, preciso ter atenção, vou encaminhar, vou procurar uma profissional ou um profissional psicólogo, vou passar numa avaliação num serviço de saúde mental, vou entender, né? Deixa eu orientar essa família que precisa entender o que está acontecendo. No caso das adolescências, tem uma relação muito forte com as novas situações. A adolescência é uma fase desafiadora, a adolescência é uma fase em que é muito demarcada pelo novo, a adolescência é uma fase muito marcada pelas pressões sociais, aquele sentimento de que eu não sou mais criança, mas ainda não sou uma pessoa adulta. Puxa, mas eu estou deixando de ser criança e é bom ser criança porque eu vou perder aquela atenção que eu tenho como criança, mas eu já não sou criança e também não posso ter tomadas de decisões como pessoas adultas. Nossa, aonde eu estou? A adolescência, ela traz todo esse rebuliço, traz também um rebuliço corporal, né? E o que eu estou chamando aqui de rebuliço corporal? As mudanças do corpo, as mudanças no modo de sentir, no modo de ver,
tudo isso faz com que o desafio da adolescência para algumas pessoas seja um desafio adoecedor. Então, é um período em que se deve ter toda a atenção nesse sentido, né? Pode seguir, por gentileza. Bom, quais os motivos, né? O que causa a depressão? E essa causa que eu estou trazendo aqui é válida para todas as informações que eu vou trazer. As características individuais de cada pessoa, de cada criança, de cada adolescente, de cada pessoa adulta. O ambiente ao qual essa criança, essa pessoa adolescente, essa pessoa adulta está inserida. A história de vida, né? A história também da família. Existe na família histórico de pessoas comprometidas, de pessoas com comprometimento na sua saúde mental? Isso é que vai dizer, né? E o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as causas dos adoecimentos mentais, né? As causas dos comprometimentos em saúde mental, elas são multifatoriais. Então, não há um motivo específico, mas uma série de fatores que, olhados e avaliados por um profissional, por uma pessoa profissional, vai ser ali preditivo de indicar se há a presença de um transtorno ou não. E eu vou o tempo todo frisando isso, pensando que a nossa ideia aqui não é exatamente formar pessoas, né, em saúde mental, em profissionais de saúde mental. Mas a nossa ideia aqui, com essa formação, é trazer aspectos gerais, de modo que, enquanto educadores e educadoras, vocês possam ter ferramentas para observar e identificar se aquela criança, se aquele jovem, se aquela pessoa adolescente, se aquela família precisa de algum tipo de apoio, orientação ou cuidado em saúde mental. Por gentileza, pode passar. Bom, e aí eu vou entrar aqui um pouquinho no suicídio. O suicídio, ele é a intenção de morte, né? É aquele momento em que se utiliza de um meio que naquele momento a pessoa acredita ser um meio letal. Suicídio ainda é um tabu, ainda há uma dificuldade muito grande em trocar informações sobre o suicídio, mas a gente precisa cada vez mais olhar, pensar e dialogar sobre o suicídio, considerando o quê? Considerando o tamanho da dor que essa pessoa sente e sentiu, que a levou a ter o desejo de fim da dor, por meio do fim da vida, fim daquela situação a qual ela está ali inserida, não necessariamente pode ser através da morte, mas às vezes a pessoa acredita que esse é um dos caminhos. Então, que nós possamos cada vez mais falar sobre o suicídio. Em 2021, nós tivemos aí uma taxa de 200 casos de suicídio no nosso país. Esse dado, se não me engano, vem da Unicef, depois eu posso deixar as referências para vocês, mas foi um número registrado pelo Ministério da Saúde. E também o suicídio não tem uma causa única, não tem uma causa única isolada. Ele é multifatorial. Ele é sempre provocado por um conjunto de fatores. Fatores biológicos, histórico familiar, questões sociais e ambientais, falta de recursos psíquicos, recursos individuais e muitas vezes influências das redes sociais. Pensando que agora nós cada vez mais estamos imersos e imersas na tecnologia, nesse recurso tecnológico que nos permite acessar uma gama imensa de informações, eu achei interessante e importante
estava vendo ali o caminho, as trilhas que serão apresentadas, e aí o letramento digital, ele chega aí com uma importância bem grande. Eu penso que o letramento digital, ele chega como um fator de proteção à saúde mental das crianças e dos adolescentes e também das pessoas educadoras. Porque quando a gente consegue fazer, né, passar pelo letramento digital, é também possível criar um repertório de distinção, aquilo que eu devo acessar, aquilo que eu não devo acessar, de identificação, o que eu acesso na rede que me faz bem e o que eu acesso na rede que não me faz bem. E o letramento digital é uma ferramenta extremamente importante para isso. Né? Não só o letramento digital, mas se a gente para pensar, hoje estamos iniciando com a saúde mental. E aí eu vi que tem inclusão e diversidade, eu vi que tem intolerância religiosa, eu vi que tem também lá o letramento digital. Todas essas temáticas que vão ser apresentadas em trilhas, elas contribuem para o fortalecimento, né, para a qualidade da saúde mental das pessoas às quais vocês atenderão. Pode seguir, por gentileza. Bom, o suicídio ele ainda é um evento, né? É ocultado no cenário social, tem alguns tabus, tem alguns estigmas, às vezes é mal notificado, e quanto mais mal notificado ele é, mais difícil é de pensar em políticas públicas, em ações que contribuam para a sua prevenção. E aí tem alguns sinais de alerta, né? Quais são esses sinais de alerta? E aí, de novo, não é uma regra, mas é um alerta, uma pista, uma dica, pensando que cada pessoa, cada pessoa vivencia uma situação específica, mas há alguns sinais que a gente fica ali, sabe, atento e atenta olhando. Quais são esses sinais? Bom, essa criança, esse adolescente está ali se isolando muito, está muito isolado. Tem uma perda de interesse pelo entorno. O que é isso? Bom, gostava muito de determinada prática esportiva, parou de praticar, do nada. Ai, não quero mais. Que não é do nada, né? Parece que é do nada. Ah, gostava muito de assistir um determinado programa de TV, um determinado desenho animado. Parou. Gostava muito de jogar um determinado jogo lá do videogame. Parou. Gostava muito daquele grupo X de amigos e amigas. Parou também. E aí é preciso olhar, falou, o que está acontecendo? Teve ali uma alteração no sono e no apetite. Comia muito, parou de comer. Comia pouco, começou a comer demais. Começa a perceber que esse corpo, né, tem aquela, estou muito gorda, estou com muito peso, mas não está com muito peso. Estou extremamente magra, estou incomodada com isso, mas olhando, não está extremamente magra. E eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui para a distorção da imagem? O desempenho escolar se modifica severamente. Começa, né, gradualmente vai havendo ali uma perda de interesse pelos estudos, o desempenho escolar vai tendo uma queda. São sinais que precisam ser olhados com bastante atenção e, se for necessário, um diálogo com a família, sendo necessário um encaminhamento, sendo necessário a escuta, né? Oferecer a escuta para essa criança e para essa pessoa adolescente. O que está acontecendo? Vamos conversar? Vem cá, chega perto, né? E aí pensar no quanto o papel das educadoras e dos educadores é um papel também de rede de apoio, é um papel também de acolhimento. Bom, e tem também questões um pouco mais visíveis, que são as autolesões, que é o que nós chamamos no senso comum
de automutilação, né? E a autolesão não suicida, né? Essa automutilação não suicida é quando há um desejo ali de causar uma dor, de sentir uma dor na tentativa e na expectativa de que a dor emocional, né, o sentimento ali presente diminua. Então, eu sinto dor física no meu corpo e diminuo a pressão interna, diminuo essa dor interna. Isso é quando é uma autolesão não suicida. E tem também a autolesão com a intenção do fim da vida, né? Também tem essa situação. Nós não podemos deixar de levar em consideração que a gente vem de um processo, de um período pandêmico, né? Um período que durou muito mais do que todas as pessoas do mundo esperavam, e que deixou sequelas. Então, olhar para esses tempos de agora, né, pensar no ano de 23 e de 24, é também olhar para as sequelas que foram deixadas pelo longo período de isolamento social. Entendendo esse isolamento social dentro, né, entendendo dentro desse isolamento social uma série de fatores. Então, o isolamento social, muitas famílias tiveram um comprometimento severo nas suas possibilidades financeiras, nas suas possibilidades de alimentação, ou seja, tiveram as suas necessidades básicas muito prejudicadas. Um período de luto em que várias pessoas perderam pessoas familiares, um período de muito medo em que todas e todos nós, em alguma medida, de alguma maneira, sentimos muito medo, porque não sabíamos qual seria o rumo, né? Não sabíamos o que ia acontecer. E aí, isso tudo que eu estou colocando aqui no pacote do isolamento social, sem dúvida nenhuma, deixou sequelas e causou aí um sofrimento psíquico em muitas pessoas, crianças, adolescentes, pessoas adultas, idosos e idosas. E também, ao mesmo tempo, deixou todo mundo muito mais exposto a uma interação digital. Deixou muito mais exposto a uma realidade virtual, que foi importante, afinal de contas, por meio da tecnologia e por meio da interação digital, nós também acessamos possibilidades boas, como essa que está acontecendo aqui agora, que é o fato de que cada pessoa está num lugar e nós estamos aqui transmitindo essas informações, mas também deixou muitas pessoas expostas a uma realidade, às vezes, nem sempre possível. Eu gosto de dizer que a vida no aqui e agora, muitas vezes ela não é instagramável. E esse conflito, né, daquilo que eu vivo no aqui e agora com aquilo que eu vejo lá na rede social, o sorriso, a alegria, a marca da roupa, a marca da comida, o lugar que a pessoa está frequentando, enfim, tudo isso faz com que, às vezes, crianças e adolescentes passem a acreditar que tem que viver uma vida no aqui e agora, como aquela vida que está exposta lá nas redes sociais. E isso é perigoso, né? Assim também como é perigoso as várias horas em que crianças e adolescentes passam interagindo nesse formato digital, porque isso compromete o repertório social para o aqui e agora, né? Então, tem crianças e adolescentes que vivem uma realidade paralela, se relacionando digitalmente, se colocando. Então, vamos lá, deixa eu tornar isso em prática. Bom, na rede social ou através das interações que eu realizo, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa linda, maravilhosa, mas quando eu tenho que me apresentar para as minhas amigas presencialmente, eu sinto medo, eu me sinto insegura, eu sou uma outra coisa.
sou de um outro jeito. E esse outro jeito que eu sou não me deixa bem. Então, eu prefiro muito mais estar vivendo a realidade da interação digital, porque lá eu sou o que eu quiser ser e como eu quiser ser, do que viver a realidade que está posta no aqui e agora, do que olhar e viver para a dinâmica familiar que está estabelecida, né? Do que viver o conflito familiar que pode acontecer entre as pessoas significativas, né? Entre as pessoas adultas que me cuidam, sejam minha mãe, sejam meu pai, sejam a minha avó, seja o meu tio, a minha tia, enfim. E aí eu estou falando assim, pensando nos vários formatos de famílias, né? Que nós temos. O mundo ele vem mudando de várias maneiras e parte dessas mudanças tem a ver com as necessidades financeiras e as necessidades sociais, pensando que em grande medida ou talvez em grande número o público alvo, né, ou o público que a rede Salesiana Brasil atenda com muita frequência seja um público em vulnerabilidade social ou em vulnerabilidades, né, sociais, pensando que tem a vulnerabilidade financeira, tem a vulnerabilidade relacionada à moradia, tem a vulnerabilidade relacionada a vínculos e convívio familiar, e uma série de coisas. E aí, todas essas vulnerabilidades atravessam de forma interseccional a saúde mental das pessoas, das crianças e adolescências que vocês atendem. Por gentileza, pode seguir. Bom, as autolesões, né? Pensando aí nas autolesões. O que leva a essas autolesões? Um pouco eu já trouxe aqui e tem a ver com as emoções, né? Mas emoções muito relacionadas à raiva, emoções muito relacionadas a medo, emoções muito relacionadas à insegurança, emoções muito relacionadas à tristeza, são emoções muito presentes na prática das autolesões. E as autolesões também é um outro assunto, pelo menos é o que aparece na minha clínica, e aí eu estou falando a partir da minha prática profissional, há grupos de WhatsApp, desses aplicativos, né, de conversas instantâneas, que divulgam, que contam e que incentivam. Mais um motivo, né, para reforçar o quanto é importante que educadores e educadoras passem pelo letramento digital de modo a também conseguir identificar. Nossa, Kellen, é muita coisa, né? Os educadores e as educadoras têm que saber de muita coisa. Sabe, todas essas informações que vão passar aqui nas várias trilhas são informações também voltadas para a nossa realidade diária. Então, é muita informação? Sim, é muita informação. Mas não se assustem, porque essas informações, elas vão cada vez se transformando mais em conhecimento individual, né? Ou seja, cada um vai transformar essa informação que eu estou trazendo aqui conforme a sua realidade, conforme a sua humanidade, conforme a sua individualidade. E aí eu vou passar agora, acho que para a violência, por gentileza. Não, ansiedade. Então vamos lá. Nossa, se eu estou em ansiedade ainda, significa que eu estou falando muito. Vou dar uma focada aqui. Bom, a ansiedade, ela corresponde a uma sensação, a um sentimento de tensão, medo e preocupação. E a ansiedade, ela é comum em todas as pessoas, né? A ansiedade, pode ser boa e ela pode ser ruim. Quando que é uma ansiedade boa? Bom, a Rede Brasil Salesiana, a Rede Salesiana Brasil entrou em contato comigo através da Jéssica. Aí eu falei, agora, deu certo. Bom, vou precisar pensar numa apresentação que seja personalizada, que seja individualizada para a realidade da rede salesiana.
Aí agora, aí vem aquela ansiedade. Bom, preciso preparar, preciso fazer, que hora que eu vou poder, que hora que eu não vou poder, quando eu vou ter tempo, como é que está a minha agenda, qual material eu tenho, qual material eu não tenho. Mas essa ansiedade me movimentou para a elaboração dessa apresentação. Vai ter o 5º congresso, né? Já foi dito que ele vai acontecer em setembro. E agora? E aí, como educadoras e educadores, vocês vão já estar pensando ali no assunto. Acho que eu vou falar disso, acho que eu vou estudar tal coisa, acho que eu vou ler tal coisa, se movimentando em direção daquilo que precisa ser realizado. A ansiedade ruim, e aí é quando ela, né, vai se tornando aí uma ansiedade patológica, é quando ela paralisa, é quando esse medo e essa preocupação de que as coisas deem errado me paralisem. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu recebi ontem uma mensagem no WhatsApp de alerta de temporal e me preocupou. Falei, puxa, será que pela manhã eu terei energia elétrica? Será que o notebook está carregado? Será que o celular está carregado? Será que vai ter luz? Será que vai ter internet fixa? O que será? Eu botei tudo para carregar e coloquei uma luz de emergência. Ansiedade ruim. Nossa, a luz vai acabar, eu não vou conseguir falar, ninguém vai conseguir me ouvir, e aí vai ter um vendaval, um temporal, é melhor eu ficar em segurança. Vou passar uma mensagem para Jéssica. Jéssica, não vai ser possível porque amanhã tem alerta de temporal. Então, olhar para essa a forma como essa criança e esse adolescente lida com essa ansiedade. Ele se movimenta com essa ansiedade, faz aquilo que precisa fazer, ou essa ansiedade, esse medo antecipatório, essa preocupação antecipatória faz com que essa criança e esse adolescente paralise no medo. E aí isso precisa ser olhado com também atenção e requer um encaminhamento. Pode seguir, por gentileza. Bom, e aí eu estou juntando aqui a ansiedade com o estresse, que o estresse também é uma reação natural do nosso organismo, e ele acontece sempre que nós vivenciamos alguma situação de perigo. Ele apresenta sintomas físicos e também sintomas psicológicos, assim como a ansiedade, assim como a depressão. Essa ideia de que o sintoma psicológico ele acontece separado do sintoma físico é uma ideia muitas vezes equivocada, porque tudo acontece junto. E aí, esse medo, né, essa situação de medo que gera um estresse, faz com que nós tenhamos uma reação em proteção à nossa vida. Bom, estou andando, vejo uma cobra, tenho medo de cobra, né? Estou andando, vi a cobra, tenho medo, eu vou pular, eu vou me afastar, eu vou correr. Ou seja, e aí o meu corpo todo vai funcionar junto comigo. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Cognitivamente, né, as minhas habilidades cognitivas todas se mobilizarão para que as sinapses aconteçam de uma maneira mais rápida, de modo que todo o meu organismo seja fortalecido para que eu possa reagir àquela situação. Então, eu vou ter força para correr, eu vou ter fôlego para correr, eu vou ter agilidade na minha reação, tudo vai funcionando junto para que a minha vida seja preservada. Afinal, eu estou diante de uma situação de perigo e de ameaça. Passar várias vezes, né, por várias situações de estresse, faz com que crianças e adolescentes, faz com que nós todos e todas permaneçamos o tempo todo em alerta. E essa permanência no alerta é que é prejudicial à qualidade da nossa saúde mental. Pode seguir. Bom, agora eu vou entrar aqui um pouquinho com as substâncias psicoativas. Kelly, o que são as substâncias psicoativas? É qualquer substância capaz de produzir alterações no nosso sistema nervoso central e mudar o estado,
emocional e comportamental. Então, as substâncias psicoativas, elas podem ser lícitas ou elas podem ser ilícitas. Lícitas, muito relacionadas a substâncias utilizadas, né, para amenizar a dor, né, que são substâncias utilizadas na medicina, em intervenções médicas, são substâncias aprovadas e que têm o propósito de contribuir de alguma maneira com a melhora no estado de saúde de alguém. Outras substâncias psicoativas que são lícitas, no entanto, são prejudiciais. É o uso da nicotina e o uso do álcool. E há outras substâncias que são psicoativas e que são ilícitas, que são as chamadas, que são chamadas aí de drogas, né? Então, as pessoas usuárias de substâncias psicoativas, e aí eu vou falando assim, né? Pessoas usuárias de substâncias psicoativas. Quando a gente fala é dependente de droga, ou quando a gente pensa na dependência química, embora não seja essa a intenção, muito provavelmente, mas são expressões que fazem essa pessoa entrar numa categoria quase desumana, porque vai reforçando o estereótipo, né? O estereótipo que leva para o julgamento. Essa pessoa não deve ser ajudada, essa pessoa podia escolher outro caminho, essa pessoa podia fazer outra coisa, e por aí vai. E eu estou falando isso porque parte, né, de todo o estereótipo, ele vem de uma série, de um processo contínuo e histórico da constituição da nossa sociedade. Então, pensar em boas práticas também está relacionado a olhar para as expressões e buscar expressões que reforcem a humanidade presente naquela pessoa. Então, ele ou ela não é um usuário de droga, ele ou ela é uma pessoa que faz uso abusivo ou faz uso compulsivo de uma substância psicoativa, que altera todo o comportamento. E muitas vezes as pessoas fazem uso de substância psicoativa por um longo tempo, ou por um tempo, nem vou chamar aqui de longo, mas vou chamar, fazem uso por um tempo, e esse uso são causadores, né, de transtornos, como depressão, como ansiedade e por aí vai. Pode passar, por gentileza. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho da violência. Bom, a Organização Mundial da Saúde define o abuso infantil e maus tratos infantis como todas as formas de maus tratos físicos e ou emocionais, abuso sexual, negligência, tratamento negligente, comercial ou outro tipo de exploração, resultando em dano real ou potencial à saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança barra adolescente no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança e poder. Para a Organização Mundial de Saúde, a violência contra crianças inclui todas as formas de violência contra menores de 18 anos perpetrada por pais ou outros responsáveis, colegas, parceiros românticos ou pessoas desconhecidas, né? O ECA diz, né, no 5º artigo, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a violência infantil, ela é um complexo, né? Ela é um fenômeno complexo e multifacetado. E ela também está ligado a vários fatores culturais, sociais e econômicos. E aí nós temos tipos, né, de violência. A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, tem também a negligência e o trabalho infantil. Pode seguir. Bom, e aí eu vou chegando aqui na escuta ativa. Pensando que
tudo que foi dito aqui, tudo que eu apresentei, embora eu tenha apresentado separadamente, né, com o objetivo de trazer uma sistematização, mas todas essas informações podem estar interligadas, né? Há uma interseccionalidade, ou seja, um conjunto de fatores que devem ser vistos, considerados e que podem levar para uma situação de adoecimento ou que podem levar para uma situação de uso de substância psicoativa. Violência é um desses casos. Então, quantas crianças, né, o quanto as infâncias e adolescências estão expostas a situações inadequadas, e essas situações inadequadas às quais essas infâncias e essas adolescências estão expostas são fatores de risco para a qualidade da saúde mental destas crianças ou destas infâncias e adolescências. Por que eu falo infâncias e adolescências? Porque pensar, né, em diversidade, e vocês vão ter essa trilha temática, que é inclusão e diversidade, pensar adolescências, infâncias, tem a ver com acolher as humanidades que são inerentes ali e que estarão presentes ali de acordo com as especificidades de cada história, de cada situação. E a escuta ativa, ela envolve isso, envolve e desenvolvendo esse olhar, né, esse giro 360, essa disponibilidade, presença para efetivamente poder propiciar melhor proteção. Pode seguir. Bom, a escuta ativa envolve ouvir com atenção, ouvir com presença. E o que é isso, Kellen? Ouvir com presença? É ouvir aquilo que às vezes não está sendo dito. Então, aquela criança há dias está apresentando uma irritabilidade, aquele adolescente há dias está apresentando uma hostilidade, ele está reativo. E aí você pergunta: o que foi? Nada? Tá tudo bem? Não. E vem cá, chega aqui, né? Fala para mim. E aí você ouve antes de julgar, antes de levantar a hipótese A, B, C, D. Ouve, né? Essa escuta focada, ela tem a ver com ouvir para poder escutar, ou seja, prestando atenção total em quem está falando e no que está sendo dito. O que eu estou querendo dizer com prestando atenção total? É isso daqui, ó. É olhar, tá. O seu corpo está disponível para aquela fala que a criança, que o adolescente ou a adolescente, ou que aquela pessoa da família está trazendo para você. E ela é ideal que seja uma escuta global, que ela seja uma escuta ampla, né? Ouvir para compreender é quando a gente compreende para além do que está sendo dito. A gente percebe o que está sendo dito também pelo corpo, não é só pela linguagem verbal. Então, não sei se vocês não conseguem me ver por inteiro, mas eu estou aqui balançando meu corpo, eu estou aqui balançando minha mão, eu estou aqui balançando a minha cabeça. Meu corpo está falando com vocês. E na nossa prática diária, e quando eu digo nossa prática diária, é a prática diária de atender pessoas, de estar com pessoas, de acolher pessoas, o nosso corpo fala. E o corpo das pessoas que falam com a gente também. Então, quando a gente oferece a escuta, ouvindo tudo o que está sendo dito, inclusive nos gestos ou na fisionomia, a tendência é que nós tenhamos melhores possibilidades de acolher aquela demanda que está chegando. Pode, por gentileza, passar. E aí eu chego no final, né? Eu chego no final dizendo que foi muito bom poder trazer para vocês todas e todos essas informações. Espero que essas informações trazidas aqui possam contribuir para o 5º Congresso de Educação Social, de modo que essas breves,
né, ou que essa breve apresentação tenha trazido disparadores, tenha trazido informações motivadoras para que vocês tenham possibilidades de se aprofundar um pouco mais numa temática ou em outra. Agradeço imensamente a generosidade, agradeço mais uma vez a Rede Salesiana Brasil, agradeço de um modo especial a Jéssica, que foi quem fez o contato comigo, que foi quem teve generosidade, atenção e cuidado comigo em me passar todas as informações, e agradeço também ao universo e ao sagrado por ter me trazido essa possibilidade de estar aqui com a minha técnica, com o meu conhecimento, com a minha presença, divulgando e trazendo informações. Gratidão, gente, gratidão.